No século VI, em meio às transformações do mundo antigo, destacou-se a figura de Justiniano e governante do Império Bizantino entre 527 e 565. Seu governo foi marcado por um amplo projeto de reorganização política, militar, jurídica e religiosa, com o objetivo de fortalecer o poder imperial e restaurar, ainda que parcialmente, a unidade do antigo Império Romano no campo da política externa. Justiniano buscou inicialmente estabilizar a fronteira oriental com o Império Persa, garantindo condições para avançar sobre territórios ocidentais. Suas campanhas militares permitiram a reconquista do norte da África, anteriormente dominado pelos vândalos, parte da Itália sob controle dos ostrogodos e regiões da Espanha ocupadas pelos visigodos. No entanto, essas conquistas exigiram altos custos financeiros e se mostraram difíceis de manter a longo prazo. Nas regiões do Danúbio, o Império enfrentava constantes invasões de hunos e eslavos. Para lidar com essas ameaças, Justiniano investiu na construção e restauração de fortificações, criando um sistema de defesa em profundidade. Além disso, utilizou a diplomacia como instrumento estratégico, estabelecendo alianças e distribuindo benefícios a povos considerados bárbaros. Um dos maiores legados de seu governo foi a elaboração do Corpus Juris Chivalesque, organizada sob a liderança do jurista Triboniano. Essa obra reuniu e sistematizou o direito romano em 4 partes: Código, Digesto, Institutas e Novelas. Mais do que uma compilação, tratou-se de uma reformulação jurídica que reforçou a autoridade do imperador como fonte da lei, influenciando profundamente a tradição jurídica ocidental. No plano administrativo, Justiniano promoveu reformas para fortalecer o controle estatal, combatendo a corrupção, reorganizando cargos e ampliando a responsabilidade dos funcionários públicos. Essas medidas foram acompanhadas por um aumento da carga tributária, necessário para sustentar as despesas do império. Um episódio marcante foi a Revolta de Nica. Desencadeada por tensões políticas e fiscais, a revolta quase derrubou o imperador, mas foi violentamente reprimida, consolidando seu poder. Após esse evento, Justiniano promoveu a reconstrução da capital, destacando-se a construção da Basílica de Santa Sofia, símbolo da união entre poder político e religioso. Na esfera religiosa, Justiniano buscou a unidade da Igreja como base da estabilidade imperial. Interveio em debates teológicos, combateu heresias e convocou concílios, como o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, no qual se reafirmou a doutrina de Cristo como plenamente humano e plenamente divino. Sua atuação demonstrava a concepção de que o imperador deveria garantir a harmonia entre o Imperium e o sacerdócio. Apesar de seus esforços, o projeto de restauração enfrentou limites devido aos custos das guerras e às novas ameaças externas. Ainda assim, o legado de Justiniano permaneceu duradouro, especialmente no campo jurídico e na consolidação do modelo de poder bizantino.
Heráclio, o imperador que recriou um império. O império que dominou o mundo estava caindo. No início do século VII, o poderoso Império Bizantino já não era invencível. Era um gigante ferido, cercado por inimigos e dividido por dentro. Foi nesse cenário que surgiu Heráclio. Ele não herdou glória, herdou o caos. Os persas avançavam como uma tempestade implacável, conquistando cidades sagradas como Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Ao mesmo tempo, povos bárbaros pressionavam as fronteiras. E dentro do próprio império, a fé estava em conflito. Mas Heráclio não recuou. Com o apoio da igreja, reuniu recursos, fundiu riquezas sagradas e transformou fé em guerra. Em 622, ele marchou para o confronto decisivo e, contra todas as expectativas, venceu. Os persas foram derrotados, os territórios recuperados. Por um breve momento, o império voltou a respirar, mas a vitória não trouxe paz. Trouxe algo pior. Do deserto surgiu uma nova força, rápida, unida, implacável. Os exércitos árabes avançaram como um incêndio impossível de conter. Síria, Palestina, Egito, um por um, os territórios caíram. Nem mesmo Constantinopla parecia segura. E enquanto o Oriente queimava, nos Balcãs, eslavos e búlgaros avançavam, ocupando terras e mudando o equilíbrio da região. O império estava sendo pressionado de todos os lados. Era o fim? Não, porque Heráclio entendeu uma verdade brutal. O velho império não podia ser salvo. Então, ele fez algo maior. Ele o transformou. Criou os temas, regiões onde o poder militar e civil se uniam nas mãos de um só líder. Deu terras aos soldados, tornando-os defensores permanentes do território. Reorganizou o exército, tornando-o mais local, mais fiel, mais resistente. Não era mais o antigo modelo romano. Era algo novo, mais compacto, mais eficiente, mais preparado para sobreviver. Mas nem tudo podia ser controlado. Heráclio tentou unificar a fé, tentou encerrar conflitos religiosos, mas falhou. E no fim, essas divisões não foram resolvidas por palavras. Foram resolvidas pela perda das províncias que as sustentavam. Ainda assim, o império não caiu. Ferido, han reduzido, han transformado, mas vivo, porque Heráclio compreendeu o que poucos líderes aceitaram na história. Às vezes, vencer não é conquistar tudo, é simplesmente não ser destruído. Ele não salvou o império, ele criou outro.
entre o trono e o altar, poder e religião no Império Bizantino. A partir do governo de Heráclio VI, 10641, observa-se no Império Bizantino a consolidação de uma concepção de poder imperial profundamente associada à autoridade religiosa. Ao adotar o título de Basileus, o imperador reafirmava seu papel como representante máximo do Estado e da ordem cristã, dando continuidade a um processo iniciado desde Constantino e, nesse contexto, o imperador exercia ampla ingerência sobre a Igreja. Cabia-lhe convocar concílios, ratificar suas decisões e transformá-las em leis imperiais. Além disso, participava diretamente da nomeação de altos cargos eclesiásticos, incluindo o patriarca de Constantinopla, evidenciando a tentativa de centralização do poder religioso sob a autoridade imperial. Entretanto, essa supremacia encontrava limites. O patriarca de Constantinopla possuía grande prestígio e influência, tanto no plano religioso quanto político. Sua posição permitia a mediação de conflitos, a crítica às ações imperiais e a aplicação de sanções espirituais, como a excomunhão. Tal dinâmica revela um equilíbrio instável entre as esferas de poder. Paralelamente, o desenvolvimento do monaquismo constituiu uma força relevante na sociedade bizantina. Os mosteiros, sustentados por doações e dotados de prestígio espiritual, acumulavam recursos econômicos e influência social. Monges e comunidades monásticas passaram, assim, a atuar nas disputas políticas e religiosas do período. Nesse cenário sei a querela dos ícones, ou iconoclasmo, um dos principais conflitos entre os séculos VIII e IX. A controvérsia dizia respeito ao uso de imagens religiosas no culto cristão. Os defensores dos ícones argumentavam que, após a encarnação de Cristo, sua representação era legítima. Já os iconoclastas consideravam tais práticas formas de idolatria. O conflito intensificou-se durante o governo de Leão 371-7741, que proibiu o uso de imagens e promoveu sua destruição, gerando forte reação popular. Seu sucessor, Constantino V, aprofundou essas medidas, incluindo a perseguição aos monges e a confiscação de bens monásticos, evidenciando a dimensão política da crise. A controvérsia apresentou momentos de reversão. Sob a imperatriz Irene, no final do século VIII, o culto às imagens foi restaurado. Contudo, novas fases iconoclastas ocorreram até 843, quando se estabeleceu definitivamente a restauração dos ícones, episódio conhecido como Triunfo da Ortodoxia. Dessa forma, o iconoclasmo pode ser compreendido como um fenômeno de dupla natureza religiosa, ao questionar práticas devocionais, e política, ao expressar a tentativa imperial de limitar o poder econômico e social das instituições monásticas. Em última análise, essa crise evidenciou os limites da autoridade imperial diante das crenças enraizadas na sociedade bizantina